vocês viram aqui algumas demonstrações acerca do amor. A gente vai ver que amar é justamente quando nós demonstramos tal coisa. Você vai ver isso quando nós estamos namorando, naquele período de namoro, é tudo flores, né? É tudo flores? Você viu que foi aumentando, né? Os sonhos vai tudo bem, aí quando chega os 5 anos de namoro, aí a perspectiva já muda, aí quando pula para o noivado, aí já vem dizendo assim, é porque ele me compreende, né? Já vai mudando. E quando chega no casal, aí já passou tudo, e dentro do vendaval, não tem como abrir mão mais do amor, né? Não tem. No namoro, ainda tem como, você pode até pensar, mas depois do casamento, como a Bíblia diz, casou, abençoou e continua até a morte, em nome de Jesus. E quando a gente fala sobre amor, isso é uma coisa vasta. E quando você vai olhar na Bíblia, principalmente o amor de Deus, irmãos. Se nós temos esse sentimento e a emoção flui, né? Quando falou, quem quer namorar, todo mundo, Imagine agora quando a Bíblia fala acerca da dimensão do grande amor de Deus por nós. O quão é grande. E falar sobre amor, não tem um outro texto. Nós podemos folhear ele todo na Bíblia para falar acerca de amor. E vamos falar na Bíblia acerca do amor. Mas não há outro texto que você não venha falar de um amor quando a Bíblia diz de tal maneira. Porque não tem palavras para expressar esse amor. Nós vamos apenas explanar um pouco desse amor, daquilo que o Senhor falou naquela conversa maravilhosa com Nicodemos. Estão com a Bíblia aberta? João, Evangelho de João, capítulo de número 3. E vocês vão ver que dentro daquilo que nós iremos aprender nesta noite, e esse vai ser o texto base, tanto de hoje, quanto de amanhã, quanto de terça-feira. Esse vai ser o nosso texto base, do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Nós vamos passar os 3 dias falando desse grande amor de Deus por nós. Um amor imensurável. Um amor acima de toda e qualquer coisa. Acharam todos? Amém. Diz assim, mesmo sentados. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudeu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vamos dizer todos juntos o versículo 16? Porque Deus... Nós vamos ler o texto agora com o mesmo amor, como se você estivesse falando para uma pessoa apaixonada. Como é que a gente fala para uma pessoa apaixonada? Não é? Fala com emoção, com carinho, com amor. Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo que deu
para que todo aquele que nele crê não pereça. E amor acima de tudo é motivos. Quando nós falamos sobre amar, é porque nós temos motivos para amar a Deus. É porque nós temos motivos para nos relacionarmos. Quando eu perguntei aqui aos que estavam namorando, aos que são casais, nós perguntamos, o que é que motiva a você a não abrir mão desse amor? Aí Paulo começa a dizer, olha, porque ele é atencioso, porque sempre a gente vê que é parte da pessoa que faz. Por isso que amor, quando a Bíblia ela tem esse sentido de amar, não é porque quando Deus fala que ama. Quando Deus chega e diz assim para nós, olha, eu te amo, não é por causa das palavras. Você vai ver que é por causa das ações, das coisas que Deus fez por nós, é que esse amor, ou seja, não é um amor falado, é um amor colocado em demonstração. Porque quando diz assim, Deus amou, é porque Ele fez algo. E esse algo, a Bíblia diz que foi Jesus na cruz. E essa conversa famosa que na Bíblia que mostra isso, mostra justamente aquela conversa que chega Nicodemos, um homem, aos que não conhecem, para nós entrarmos um pouco dentro do contexto, e aos que já conhecem, Nicodemos, ele era chamado um dos 70, ou seja, uma pessoa ilustre dentro da sociedade, dentro dos fariseus, saduceus. Ele era uma pessoa ilustre, e fazer parte dos 70 tinha que ser alguém que fosse realmente um erudito, um teólogo, ou uma pessoa que viesse realmente conhecer o Antigo Testamento de cor e salteado, porque nessa época não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois da ressurreição de Cristo, né? Mas aquele homem, principalmente a lei de Moisés, aquele homem era conhecido, e ali apareceu o Senhor Jesus e fazendo muitas maravilhas, fazendo milagres, quebrando as coisas no templo, né? Fazendo aquela, como diz a história, a algazarra, porque o chicote era um chicote de algazarra, e quebrando tudo, e aquilo chamou a atenção de Nicodemos, como chamou a atenção de muitos. E Nicodemos então foi conversar com ele, e sabia com quem ele estava conversando, por isso que Nicodemos chega e diz, chama ele de mestre. Olha, mestre, eu sei que o senhor faz essas coisas porque Deus está contigo. O interessante, irmãos, é que dentro desses motivos, e a Bíblia demonstra esses motivos, e é justamente os motivos pelos quais não temos como abrir mão do amor de Deus. Por isso que se nós queremos saber por que nós não abrimos mão deste amor, nós vamos ter que saber por aquele que fez por nós. Porque não vai partir daquilo que eu faço por ele, é daquilo que ele fez por mim. Por isso que amar, quando nós falamos de amor, é justamente essa troca de relacionamento, a troca dos problemas, a troca de quando vai aumentando o grau de relacionamento, de namoro, noivado, e quando chega no casamento, aí é que é uma troca maior dessa intimidade, desse relacionamento, que a gente olha e diz assim, rapaz, aquele camarada, ele faz raiva a mim, mas eu amo ele. Não é assim? Aos casados é assim ou não é? Você está pensando que por ser pastor tem flores no meu casamento? Tem não. Né? Não tem. Pergunta ao pastor Rogério e a Paula, você vai ver que dentro do casamento deles, você vai ver que tem flores. Só tem flores. Tem o quê? Tem problemas? Muitos? Mas por que motivo não abrem mão deste amor? Está vendo aí? Então a gente vai ver que é justamente esses tipos de atitudes. E quando você vai olhar o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento da criatura com o Criador, aí é que nós olhamos assim e dizemos, não tem como partir de mim. Os motivos pelos quais eu não abro mão deste amor, vai partir dele, porque a Bíblia demonstra tudo isso. E o primeiro motivo que eu quero explanar para você nessa noite, o primeiro motivo pelos quais não abrimos mão do amor de Deus, é porque este amor
O amor de Deus por nós, ele gera uma nova vida. Diga para o seu irmão, meu irmão, bata no ombro dele. Diga assim, meu irmão amado. Se você puder, mesmo sentado, dê um abraço nele. Diga, meu irmão amado. Não abrimos mão do amor de Deus, porque ele nos deu uma nova vida. Você vai ver no versículo de número 3, você está com a Bíblia aberta, eu quero que você fique com a Bíblia aberta, no Evangelho de João. Fique com a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, e você vai ver que a partir do versículo 3, momento em que Nicodemos ele pergunta, né? Chega Nicodemos, aí diz, a isto respondeu. Nicodemos chega e diz, quando é à noite, mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus então, ele começa a trocar a miúdos. Ele começa a dizer, olha, Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Se não nascer de novo, o que é que pode acontecer se a pessoa não nascer? Não pode ver o reino de Deus. Por isso, irmãos, é preciso uma nova vida para restaurar o nosso amor por Deus. Era preciso. Por isso que a Bíblia mostra isso. Era preciso essa nova vida para que algo fosse restaurado dentro de nós, para que esse amor que hoje nós sentimos por Deus, nós viéssemos a mostrar e cantar e dançar e pular, bater palmas, tocar instrumentos, todas essas coisas. Mas era antes de que tudo isso, teve que alguém vir chegar para nós e dizer assim, rapaz, eu vou dar nova vida a vocês primeiro, para que vocês venham me amarem. Era preciso isso. Por isso que vem essa primeira demonstração de amor, um primeiro motivo, porque este amor ele gera uma nova vida. Nicodemos, irmãos, por ser um erudito, um filósofo, um conhecedor da Bíblia, um fariseu que acreditava em Deus, todo dia ele lia a palavra, acordava de manhã, lia a palavra, do passado meu dia lia a Torá, quando chegava à tarde ele orava, e tinha tido realmente o costume de orar e de ler a Bíblia. Ele era um homem, quem olhasse para Nicodemos, podemos dizer que ele era, como diz a história, um camarada, se não fosse a mão de Deus, você dizia, rapaz, esse camarada é um super crente, ele é um impecável. Porque ele tinha que fazer isso, até a sua religião pedia isso. Por isso ele tinha uma filosofia de vida. Ele tinha uma filosofia de vida e que muita gente nos dias de hoje ainda tem. E alguns crentes ainda hoje acham que tem isso aí. Ele tinha essa filosofia de vida. Ele dizia assim, olha, dê o seu melhor para Deus e Deus fará o resto. Faça o seu melhor. Não mate, não roube, não fume. Olha, faça o seu melhor. Faça como Daniel. Orava de manhã, de meio-dia e de noite. Orava 3 vezes ao dia. Nicodemos era do mesmo estilo. Ele tinha esse tipo de vida, né? Então faça isso. Faça, você dê esmola. Porque toda a pessoa que, principalmente dos 70, esmola aos pobres, fazia isso, temor do Senhor, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho ao teu próximo, honrarás pai e mãe e tal. Nicodemos, irmãos, ele era um espetáculo em todas essas coisas. Era um espetáculo. E quando ele chega ali dizendo, olha, tu és mestre, nada pode fazer, é como se ele dissesse assim, olha, eu sei quem é o Senhor, eu sei aquilo que o Senhor tem ensinado, isso aí é verdade, eu entendo, tal. Aí o Senhor Jesus vai logo no impacto com ele. Olha, Nicodemos, se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Você vai ver que a conversa muda. É como se o Senhor Jesus ele começasse a dizer para Nicodemos, dizer assim, olha, meu querido, eu quero dizer a você, Nicodemos, que você não tem como me amar. Mas por que não tem como me amar? Porque o melhor que você tem não serve para nada. Suas obras não funcionam. Seus melhores resultados não significam nada. Se você não nascer de novo, nem poderá ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Foi isso que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos. Olha, Nicodemos, todas as coisas que você faz não valem nada.
Não, mas por que não? Eu não dou esmolas, olha, não vale. Mas eu conheço o Antigo Testamento de cor salteado e decorado. Não vale nada. Se você não nascer de novo, você não poderá ver nem aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, se você não nascer. Aí por isso que aquilo agora questiona Nicodemos. Como pode ser isso? Que história é essa? Nascer de novo? Você vai ver que na continuidade do texto ele diz, pode porventura, ele diz até uma brincadeira, né? Acerca do nascer de novo. Pode porventura eu voltar ao ventre de minha mãe? Aí o Senhor Jesus olha para ele e diz, meu filho, você não está compreendendo nada. E muitas vezes nós também, não compreendemos. Nascer de novo? Como é que a gente pode nascer de novo, pastor? E aí vem a grande pergunta, quantos de nós a gente gostaria de voltar no passado? Quantos de nós a gente gostaria de refletir acerca dos erros que cometemos no passado e dizer assim, rapaz, eu cometi um erro no passado e eu queria voltar para lá para poder consertar? Quantos de nós? Da minha vida mesmo, quando era ex-cachaceiro, ex-drogado, e há 12 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo, me rendi aos pés do Senhor, mas você acha que não passa também no meu coração dizer assim, rapaz, eu poderia ter entregue a minha vida a Jesus há 20 anos atrás, ao invés de ser há 12. Eu não tinha sofrido tanto. Não é assim? Quantos de nós gostaria de voltar ao passado e restaurar os nossos erros? Você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar. Quem gostaria de voltar? E não errar mais. Aquele erro que nós cometemos, nós não gostaríamos de voltar ao passado. Diz assim, Senhor, eu queria voltar. Foi esse momento quando Nicodemos disse, eu posso voltar ao passado? Aí ele diz, meu filho, você ainda não entendeu o que é nascer de novo. Nascimento, irmãos, por definição, é um ato passivo. A gente sabe que a criança, no ventre materno, ela vai nada contribuir para o seu nascimento. Por exemplo, vou perguntar aos jovens. Cadê? Como é o seu nome? Vaniel, meu querido, você pediu para nascer? Por que você não pediu para nascer? Não sabia falar. Tá vendo aí? Não pediu para nascer. É interessante, a gente fica rindo, mas é sério. A gente não pede para nascer, né? Você vai ver que o nascimento por natureza é fruto de quem? Como é que nasce? O fruto do amor. O fruto de quem? De um pai e de uma mãe. Ou seja, a criança, ela não tem nenhuma influência. Ela não chega assim e diz, eu quero nascer, papai. Nenhuma. Aí, papai, eu quero ser marinheiro. Eu vou nascer para ser marinheiro. Não tem poder. Olha, papai, eu quero nascer para ser mais bonito. Cabelo grande, louro, olhos azuis, altos, musculoso. Não tem. Você sabe por quê? Porque o nascer, ele depende de um pai e de uma mãe. Por isso que o nascer de novo, aqui onde o texto que Jesus estava dizendo assim, olha, ninguém, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o texto usado para a palavra de novo, num texto grego, na língua grega, ela oferece duas opções. A primeira é palim, que significa a repetição de um ato, refazer o que foi feito antes. Ou seja, refazer aquilo que foi feito pela primeira vez. E o segundo termo, que é chamado para nascer de novo, também uma palavra grega chamada anotem, que descreve um ato repetitivo, mas exige que a fonte original repita. Esta é a palavra, então, que Jesus escolheu, ou seja, não é só refazer, mas é refazer pela fonte original. Ou seja, para que nós viéssemos a amar a Deus, precisaríamos ter nascido outra vez. E quando é que foi que nós nascemos pela primeira vez, pastor? Quando nós nascemos lá no Jardim do Éden. Porque a Bíblia diz
que Adão é o nosso representante. A Bíblia diz que Adão foi feito de quê? Nós já aprendemos isso tudo na nossa escola bíblica. Foi feito de quê, Adão? Do pó da terra. Adão pediu para nascer lá no Jardim do Éden. Por que Adão não pediu para nascer? Porque Adão era criatura. Adão era o quê? Antes de nascer? Pó. E pó pede alguma coisa? Pó não pede nada. Você vai ver então que a Bíblia mostra isso. Deus fez os céus, a terra, o mar, fez todas as coisas coloridas, flores, né? O perfume, toda a beleza. E quando a Bíblia diz que era o jardim do Éden, paraíso de Deus, não há nada comparado nos dias de hoje, porque não havia poluição, não havia nada. E a Bíblia diz que era tudo perfeito ali. É como se não tem aquele pai que prepara tudo quando o filho vai nascer, não é assim? A gente não se prepara os pais, é assim ou não é? A gente luta, rala, pinta o quarto, né? Nos dias de hoje, é berço novo, tudo bonitinho, cheirosinho, perfume pompom, fralda descartável, pampers. Quando cresce é que vai diminuindo a qualidade da fralda, vai passando para a sapeca, mas quando ele nasce, né? Tudo novo, ele vai nascer, é tudo na perfeição. Tem pai de Deus que já, até no vídeo, saindo da barriga da mãe lá no vídeo, lá, pastor Rogério, só. Tudo ele gosta. A Bíblia diz que Deus, quando fez Adão, ele fez assim. Adão não quis nascer, mas a Bíblia diz que Deus fez por amor. Quando olhou para o homem assim lá, no último dia da criação, depois que criou tudo, aí Deus diz lá no capítulo 1, versículo de número 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa vida, ou seja, o nosso ser. Então pegou do pó da terra, soprou, e ele terminou o seu trabalho então com um toque especial, formando o homem no pó. E a Bíblia diz que depois que Deus soprou no pó, o que aconteceu? Faltou? Opa. É o terra? Faltou energia. Quando Deus então criou o homem, formou, pegou ele, deu vida ao homem. E a Bíblia diz então que por ter formado o homem, Deus fez dele a sua imagem e semelhança. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Você olha para o seu irmão e diga: meu irmão, olhe para o seu irmão. Você acha que seu irmão é bonito, a sua irmã é bonita? Olha aí, olhe para ele, olhe para ela. É bonita ou não é? É linda. Então olhe para ele e diga: meu irmão, Deus te ama, porque você está refletindo a imagem de Deus. Você está refletindo a imagem de Deus. Isso é algo maravilhoso, porque quando Deus criou o homem, então fez isso. O homem, irmãos, ele recebeu uma mente para ouvir e entender a comunicação de Deus. Por isso que Deus fez isso com o homem, para que ele pudesse pensar sobre o que Deus lhe dissesse, para aprender sobre o verdadeiro caráter de Deus e para comunicar-se com Deus. Deus disse ao homem, no Salmo 119, do versículo 73, diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Quando Deus nos fez, irmãos, Ele nos fez assim, nada alienado não. Ele fez assim, eu vou fazer eles para que eles venham me entender. Eu vou dar algo a eles para que eles venham me conhecer, para saber como é que eu sou. Porque se eu não der, eles não vão me conhecer. Casamento do mesmo jeito, rapaz, eu vou ficar com ela para conhecer. Namorado, cadê o namorado? Levanta o namorado. 5 anos. Não é assim para conhecer o namoro? Rapaz, oi? Sábado? Vamos fazer uma festa, irmão. Prepara a festa aí, pastor Rogério. Tira o dinheiro do bolso. Fazer a festa ali para o namorado. Certo? Então, namorar por quê? Conhecer. E a Bíblia diz que Deus fez isso mesmo ao homem. O rapaz usou da inteligência para ele me conhecer. A Bíblia também diz que o homem ele recebeu emoções para corresponder a Deus por amor e devoção. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz assim, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí.
Ou seja, desde a eternidade que Deus te ama. Mesmo antes de você ter nascido, Deus olha para mim, para você e diz: eu te amei. E com benignidade te atraí. A Bíblia também ainda diz mais, em 1 João, capítulo 4, versículo 10, um texto muito conhecido.